O Jardim das Luzes. Sofia sempre acreditou que algumas memórias precisavam de luz para continuarem vivas. Naquela manhã, o bairro acordou com cheiro de café fresco e som de portões abrindo. As mesmas senhoras varrendo as calçadas. O mesmo jornaleiro dobrando esquinas. Era um lugar onde as histórias circulavam antes mesmo de acontecerem. Ela segurava uma caixa antiga cheia de pequenas lanternas de vidro. Eram do pai. Ele costumava acendê-las nos aniversários da família, espalhando-as pelo jardim como se estivesse desenhando constelações na terra. Este ano, porém, ele não podia mais fazer isso sozinho. "Vamos deixar tudo brilhando, pai", murmurou enquanto testava os fios de luz. O jardim era simples. Roseiras na lateral, manjericão perto do muro, um banco de madeira sob a jabuticabeira. Mas naquela tarde ele ganhava outra intenção. Foi quando ela percebeu o vizinho novo observando do outro lado da cerca. Ele tinha acabado de se mudar. Camisa clara dobrada nos braços, expressão curiosa e um sorriso discreto que parecia ainda aprender o ritmo do bairro. "Precisa de ajuda?" ele perguntou. Sofia hesitou apenas um segundo. "Sempre preciso." Daniel atravessou o portão lateral como se já conhecesse o caminho. Subiu na escada, ajustou fios, prendeu lanternas mais altas. Trabalharam quase em silêncio no começo. Um silêncio confortável, interrompido apenas por pequenas instruções e comentários sobre o calor daquela tarde. "Seu pai vai gostar", ele disse, olhando as luzes testadas piscarem pela primeira vez. Ela sorriu. "Ele sempre diz que luz é jeito de agradecer." O jantar improvisado aconteceu quase sem planejamento. A mesa foi montada no quintal. Pratos simples, receita antiga de torta salgada. O pai de Sofia contou histórias do bairro de décadas atrás. Daniel ouviu como se estivesse encontrando ali um lugar para ficar. Quando as lanternas foram acesas de vez, o jardim se transformou. Não era apenas iluminação. Era a atmosfera. Era começo. Daniel voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Primeiro para devolver uma chave que havia ficado na mesa. Depois para ajudar a consertar uma torneira. Depois para provar o molho de tomate que Sofia jurava ter acertado finalmente. O jardim virou ponto de encontro natural. Eles passaram a cuidar das plantas juntos. Ele trouxe mudas de lavanda. Ela ensinou a podar as roseiras sem machucar os brotos novos. "Planta também precisa de tempo", ela dizia. "Pessoas também", ele respondeu uma vez, quase distraído. Com o passar das semanas, as conversas ganharam profundidade. Daniel contou que tinha se mudado para tentar recomeçar. Um trabalho remoto, uma cidade nova, menos lembranças pesadas. Sofia falou da responsabilidade de cuidar do pai depois da doença recente. Falou do medo de que a vida dela tivesse ficado pequena demais. "Pequeno não é ruim", Daniel disse. "Pequeno pode ser íntimo." Naquela noite, eles ficaram sentados no banco de madeira sob a jabuticabeira. As lanternas estavam apagadas, mas a lua fazia seu próprio trabalho. Houve um momento de silêncio. Não constrangedor, intenso. Sofia percebeu que o coração dela estava mais atento do que deveria. E não se afastou. A primavera chegou discreta. As lavandas floresceram primeiro, depois as roseiras. O pai de Sofia começou a caminhar melhor. Passava mais tempo observando os dois no jardim, com aquele sorriso de quem percebe mais do que comenta. O bairro já falava deles, não por maldade, mas por carinho. Certa tarde, Daniel apareceu com uma caixa pequena. "Trouxe mais luz", disse. Eram lanternas menores, solares. Ele começou a instalá-las ao longo do caminho de pedras que levava ao banco. "Assim, mesmo quando você não quiser acender tudo, ainda vai ter brilho." Ela observou o cuidado nos gestos dele. Não era grandioso, era constante. E isso era mais raro. Naquela noite, quando terminaram, ficaram em pé no centro do jardim iluminado. As luzes refletiam nos olhos de Sofia. Obrigada por ficar", ela disse, sem especificar exatamente pelo quê. Daniel não respondeu com palavras. Apenas tocou a mão dela. O toque foi breve, mas suficiente. O verão trouxe calor e também tensão. O trabalho de Daniel exigiu mais horas. Ele passou alguns dias viajando. O jardim ficou silencioso demais. Sofia percebeu o quanto se acostumara à presença dele. E isso a assustou. Quando ele voltou, parecia cansado, distraído. "Talvez eu precise me mudar de novo", ele comentou numa noite abafada. A frase caiu como vento forte sobre as lanternas. "Você acabou de chegar", ela respondeu tentando manter a calma. Às vezes recomeçar é hábito. Ela não queria ser mais um lugar temporário. Nos dias seguintes quase não se falaram. O jardim continuava bonito. Mas havia algo diferente. Como se as plantas sentissem o clima incerto. Até que uma tempestade real caiu sobre o bairro. Ventos fortes derrubaram 2 lanternas. Algumas flores foram arrancadas. Daniel apareceu no meio da chuva, sem aviso, sem discurso.
Ajudou a recolher o que tinha caído. Protegeu as mudas novas com lona. Ficou encharcado. Eu não quero ir, disse finalmente. Só tenho medo de ficar. Sofia respirou fundo. Ficar é escolha, não é prisão, e pela primeira vez, ele a abraçou com certeza. O outono chegou com folhas douradas espalhadas pelo chão. O jardim não era mais apenas cenário, era história. O pai de Sofia estava melhor. Caminhava até o banco sozinho agora. Observava os dois trabalhando juntos, discutindo qual planta trocar de lugar, rindo de pequenas falhas. O bairro já considerava Daniel parte dali. Numa tarde tranquila, ele trouxe algo diferente. Um pequeno poste de luz mais alto, fixo, para o centro do jardim. Para quando as lanternas não forem suficientes, explicou. Enquanto instalavam, Sofia percebeu que o medo dela tinha diminuído. Não porque o futuro estava garantido, mas porque eles estavam escolhendo ficar. Anoiteceu lentamente. As lanternas acenderam uma a uma. O novo poste iluminou o centro com brilho constante. Daniel segurou as duas mãos dela. Se um dia eu tiver vontade de fugir de novo, você fica, ela completou sorrindo. Ele encostou a testa na dela. O jardim parecia respirar ao redor, mas então o telefone dele vibrou no bolso. Ele olhou para a tela. A expressão mudou levemente. Não era pânico, nem alegria. Era algo indefinido. Sofia percebeu. O que foi? Daniel hesitou por um segundo. E aquele segundo pareceu longo demais sob todas aquelas luzes. Daniel ainda segurava o celular quando levantou os olhos para Sofia. É uma proposta. Em outra cidade. Um projeto grande. Dura 2 anos. A palavra anos pareceu ecoar entre as lanternas. O poste recém-instalado iluminava o rosto dele de forma clara demais. Sofia percebeu que ele não estava animado. Estava dividido. Você quer ir? Ela perguntou sem soltar a mão dele. Ele respirou fundo. Eu quero crescer, mas não quero perder isso. O jardim parecia ouvir. O pai de Sofia observava da varanda, silencioso, como se entendesse que aquele momento não era apenas sobre trabalho. 2 anos passam, Daniel continuou. Mas eu não sei se a gente passa com eles. Sofia sentiu o coração apertar, mas não havia raiva ali. Só verdade. Você me conheceu aqui, ela disse. Entre essas plantas. Entre essas luzes. Eu não sou contra o mundo lá fora. Só não quero ser deixada para trás. O vento diminuiu. As lanternas balançaram menos. Daniel guardou o celular. Não é sobre ir embora. É sobre decidir como ir. Ela franziu a testa. Como assim? Ele hesitou novamente. Mas dessa vez não por medo. Eu posso recusar. Ou posso tentar negociar. Trabalhar parte do tempo daqui. Não quero decidir sozinho. O futuro não estava visível. Mas pela primeira vez, ele estava sendo construído a 2. Na manhã seguinte, Sofia acordou antes do sol. Foi até o jardim ainda silencioso. As lanternas estavam apagadas. O orvalho cobria as folhas. Ela tocou a lavanda. Pensou em tudo que havia crescido ali. Daniel chegou pouco depois com 2 xícaras de café. Eu falei com a empresa, ele disse. Ela ergueu os olhos. E? Existe a possibilidade de um modelo híbrido. 3 semanas lá, 1 aqui. Mas isso significa viagens constantes. Cansaço. Ajustes. Sofia ouviu com calma. Você quer isso? Ele demorou a responder. Eu quero tentar. Mas não quero que isso vire distância entre nós. Ela caminhou até o banco de madeira. Amor não é ausência de distância. É decisão apesar dela. Ele sentou ao lado. Eu nunca fiquei por ninguém antes. Então talvez seja a hora de aprender. O pai dela apareceu na porta, apoiado no batente. Jardim precisa de poda às vezes. Ele comentou com voz tranquila. Não é abandono, é cuidado. Daniel e Sofia trocaram um olhar. Nada estava fácil, mas estava honesto. As semanas seguintes passaram rápidas demais. Daniel viajou. O jardim ficou silencioso outra vez. Sofia mantinha as lanternas acesas todas as noites, mesmo sozinha. Era como se mantivesse uma promessa. Eles conversavam por vídeo. Trocavam mensagens sobre as plantas, sobre o bairro, sobre a saudade que começava a se tornar parte da rotina. Mas distância não é só geográfica. Num sábado à noite, após uma ligação interrompida por problemas de conexão, Sofia sentiu o peso do vazio. Sentou no banco. Olhou as luzes. Perguntou a si mesma se estava sendo forte ou apenas insistente. Na semana seguinte, Daniel voltou, cansado, mas decidido. Ele entrou pelo portão sem avisar, como no começo. Sofia estava regando as roseiras. Quando o viu, não correu. Caminhou. Eu percebi uma coisa, ele disse. Eu posso crescer lá, mas eu pertenço aqui. Ela sentiu algo se alinhar dentro do peito. Pertencer é escolha diária, respondeu.
Ele assentiu. Então eu escolho. No aniversário seguinte do pai de Sofia, o jardim estava mais iluminado do que nunca. Mais flores. Mais luzes. Mais história. O bairro inteiro parecia ter participado de alguma forma. Uma nova mesa foi montada. Risadas ecoavam. Daniel pediu um momento de silêncio. Sofia sentiu o coração acelerar. Ele caminhou até o centro do jardim, sob o poste de luz que instalaram juntos. No ano passado eu entrei aqui por acaso. Ele começou. Achei que estava ajudando a pendurar lanternas, mas estava encontrando um lar. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Eu recebi outra proposta esta semana. O silêncio ficou denso. Sofia sentiu o ar prender. A proposta de ficar definitivamente. Ele abriu a caixa. Um anel simples, delicado. Ficar aqui, com você. Construir o que ainda nem sabemos nomear. As lanternas brilhavam intensamente. Ela não chorou. Sorriu. Sim. Alguns meses depois, o jardim tinha uma nova placa discreta no portão. Jardim das Luzes, espaço para encontros. Sofia e Daniel decidiram abrir o quintal para pequenas celebrações do bairro. Aniversários simples, jantares coletivos, pequenos casamentos. O pai dela sentava sempre no mesmo banco, orgulhoso. As lanternas continuavam sendo acesas todas as noites. Mas agora não eram apenas símbolo de memória. Era um símbolo de escolha. Daniel recusou a transferência definitiva. Manteve o trabalho remoto. Ajustou sonhos. Sofia ampliou a cozinha externa. Criou pequenos cursos de jardinagem. O amor deles não foi feito de grandes promessas dramáticas. Foi feito de permanência, de cuidado, de conversa. Numa noite tranquila, já casados, sentaram sob a jabuticabeira. Você ainda pensa em ir embora às vezes? Ela perguntou. Ele sorriu. Eu penso em viajar, mas ir embora é diferente. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. As lanternas balançavam suavemente. O jardim respirava. E pela primeira vez desde aquela noite da proposta, o futuro estava visível. Não porque era previsível, mas porque era escolhido. E ali, sob luzes douradas e raízes profundas, Sofia entendeu que amor não é ausência de dúvida. É decisão renovada, todos os dias.